Muito boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é quinta-feira, mas também é dia de Conversa de Cerca podcast aqui no Notícias Agrícolas, já que ontem foi feriado, hoje retomamos os trabalhos por aqui e, como eu sempre digo, o objetivo desse podcast é trazer soluções e contar boas histórias, né? E hoje a gente fez o quê? A gente foi trazer para o lado de lá da cerca, uma das maiores referências quando a gente pensa em pecuária neste país, que é a Scott Consultoria. Mas mais do que isso, a gente foi buscar entender um pouco mais da história de um dos seus fundadores, que é o seu Alcides Torres. Para mim, uma grande referência no agronegócio brasileiro, né? Eu reforço quase todos os podcasts aqui eu venho trazendo meus mentores e para a pecuária não seria diferente. O seu Alcides é um parceiro do Notícias Agrícolas, não, Notícias Agrícolas tem 25 anos, há 25 anos quase, né? É uma grande honra, inclusive, para esse portal ter uma referência muito consolidada ali nessa parceria com a Scott. Por isso que a gente foi buscar saber da história do seu Alcides Torres, que é um engenheiro agrônomo formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, referência para o mundo todo quando o assunto é agronomia, né, da Universidade de São Paulo. Hoje é um dos fundadores, né? Talvez o fundador, ele vai contar para a gente, é diretor fundador da Scott Consultoria, fora que é analista, consultor e, como eu falei, referência quando o assunto é pecuária, insumos, pecuária de corte, pecuária leiteira, insumos agropecuários. Ele é palestrante, ele é moderador de eventos, ele é um fenômeno como os outros que já passaram por aqui no Conversa de Cerca, mas hoje é o dia dele. Não é isso, Alcides? Boa tarde. Primeiro, obrigada por aceitar o convite desse podcast. Para nós é um prazer e uma honra ter o senhor aqui. Muito obrigado, Carla. É uma honra para mim também. Você contou toda a história. A gente já está com notícias agrícolas há décadas, né? Há décadas. Então, eu tinha mais cabelo no começo, mas agora é essa situação vigente. Mas eu omiti as partes boas para deixar para o senhor contar. Antes da gente falar sobre essa parceria com Notícias Agrícolas, eu queria entender um pouco mais, seu Alcides, dessa trajetória e como é que começou tudo isso, como é que as suas escolhas foram se enveredando para a pecuária brasileira, o que o chamou a atenção, o que lhe despertou esse interesse quando ainda estava lá estudando na Exalc, definindo os rumos da tua carreira. Bom, Carlos, na verdade, a Scott Consultoria, sabe que todos os grandes movimentos mundiais advêm de pequenos acasos, não é? E no começo eu trabalhava com consultoria técnica clássica, né? Eu ia nas fazendas, cuidava da produção animal, da produção vegetal. Na época, na década de 70, a gente estava abrindo fazenda na região norte do país, no oeste brasileiro, né, que foi quando os governos militares optaram pelo aumento da produção de alimentos, segurança alimentar. O Brasil, na década de 60, era grande importador de alimento, não é? E foi feito todo um processo de mudança do Brasil, ocupação do solo, ocupação da área, etc. E numa dessas minhas vindas lá das regiões de floresta, eu parei em São Paulo e conversei com um colega meu de República, o Vitor Neme, que já trabalhava com informação de mercado. E ele me disse assim, você fica ali naquele fundão, naquele fim de mundo, e o mercado tem agrônomo de monte para dar assistência técnica. O que falta no mercado é informação. Monitoramento de preço, monitoramento de custo de produção. E a partir daí nós começamos a trabalhar juntos e dessa associação o Vitor continuou lá com os negócios dele e a gente fundou a Scott Consultoria, né? E o nome Scott vem, que é o meu apelido lá na Luiz de Queiroz, meu nome de bicho. O nome de guerra. Nome de guerra, isso aí. Com certeza uma parte enorme da nossa audiência sabe muito bem como é estudar na Exalc, que a gente tem grandes nomes do agronegócio brasileiro, como o senhor, formados na Exalc, né, o berço de grandes líderes. E quando o senhor fala isso, é muito interessante, assim, para mim, enquanto comunicadora, e
né, para a nossa equipe, que é um portal de notícias de informação ao produtor rural, claro que vai alcançar outros elos das cadeias produtivas também, mas quando o senhor fala, faltava informação no mercado, que tipo de informação, senhor Alcides, que tipo de informação os produtores precisavam naquele momento, o que lhes faltava para avançar de forma mais profissional, com a sua comercialização, com a sua compra de insumos, o que o senhor pôde identificar naquela época? Olha, vamos dizer, antigamente existia a figura do picareta, entre aspas, né, do marchand. Então, o vendedor de gado, ele ligava para o comprador para saber o preço. Sabe? O vendedor do feijão, o vendedor do milho. O Brasil ainda estava em desenvolvimento, né? Não tinham ainda as grandes traders do Brasil. Antes dessa revolução agrícola que começou lá com a Embrapa, com o Alisson Paulinelli, com os governos, enfim, com a abertura do Brasil. O Brasil era um país litorâneo, né? E aí nós começamos, então, a interiorizar o Brasil. Então não tinha nada. E como é que eram feitas as comercializações? Ele só tinha café, né? O café era o único lugar, era a única cultura que tinha já uma cadeia organizada de exportação, porto, armazém, etc. O resto não tinha nada. Ou era falho, vamos falar assim, né? Falar que não tinha nada é um exagero. Então, nós começamos a fazer levantamentos de mercado para informar. Nós, quer dizer, isso já era feito, e aí nós demos continuidade a essa trajetória, e nós começamos a monitorar os preços para o produtor de várias fontes de compra. Né? Então, quanto o frigorífico A, B, C e D estava pagando, quanto que estava rolando a cotação da arroba do boi gordo na região onde ele estava. Começamos a monitorar frete, porque um cara que está produzindo boi, arroz lá na fronteira agrícola, né, perto da floresta, e tem que mandar aqui para São Paulo, Rio de Janeiro, onde o país estava urbanizado na época, o frete, quanto custava, o tempo que demorava, custo de produção. O Brasil não exportava nada de carne bovina, nada de grãos, então era mais mercado interno. Então, o que faltava mesmo era informação de mercado. A informação técnica hoje está muito mais democratizada, e é claro que a informação... Hoje não existiam notícias agrícolas, né? Então, hoje tem o Notícias Agrícolas que divulga um monte de informação robusta, mas naquela época não tinha. Não tinha luz nas fazendas. Os nossos primeiros informativos eram enviados pelos Correios, sabe? Então, a gente tinha que monitorar as regiões do país que dia que chegava, para poder dar um feedback, né, vamos dizer assim, dar um suporte. O telefone custava uma fortuna, não tinha linha telefônica. Né? Então, o Brasil era muito diferente de hoje. A gente tem que falar do Brasil para falar do agronegócio. Eu sempre falo aqui, né, seu Alcides, que eu gosto demais de contar a história de gente, porque eu trago para esse podcast pessoas que viram essas transformações. E essa é uma outra frase que me chama muita atenção. A gente precisa falar do Brasil para falar de agronegócio. O senhor acompanhou essas transformações, essas revoluções, portanto, que passou o Brasil e o agronegócio. O senhor consegue pensar aí alguns momentos que foram mais emblemáticos, que te marcaram de alguma forma e que te ajudaram a tomar essas decisões e a focar em realmente trazer luz em todas as esferas da palavra para o produtor e para o setor produtivo de uma forma geral? Bom, a minha família é uma família de jornalistas, né? E eu não fiz jornalismo porque me disseram que fazendo agronomia a gente ganhava mais dinheiro. Era mentira. Então a gente já tinha no escopo familiar um monte de gente trabalhando com informação, com pesquisa, com leitura, com segurança de fontes, etc. Agora, o que foi emblemático, tá? A primeira coisa, todo mundo sabe disso, foi, vamos dizer assim, o Brasil passou por vários momentos. Então, para acabar com a crise, no Nordeste tinha uma fome intensa naquela época. Né?
Basta você ler os livros aí da Raquel de Queiroz, né? E você vê, ela reportava aquilo, as revoluções que foram feitas com plantio de algodão lá, etc., o caroço de algodão servindo para alimentar gado, e teve uma grande migração em massa para o Rio de Janeiro e São Paulo, né, que a gente teve todo aquele boom imobiliário que, por um lado, foi muito bom para gerar emprego para todo mundo, e, por outro lado, destruíram essas cidades, encheu de prédios. E nós tivemos um outro grande movimento, que foi a migração, em função da abertura do Brasil, né, para o Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Rondônia, Pará, não é? Sul do Maranhão. Então, não houve. Esses movimentos eram necessários para não ter uma guerra civil aqui. Como é que a gente pega toda uma população sem ocupação, sem ter uma segurança alimentar como a gente tem hoje, não é? Sim. Sem ter meios de comunicação, estrada. Quem tinha andado por lá eram os irmãos Vilas Boas e o Marechal Rondon, pra você ter uma ideia, né? Com as linhas de telégрафo. Depois chega a gente lá, né? Aí chega os paranaenses, os gaúchos, os mineiros, paulistas, né? Até cariocas, né? O pessoal do Espírito Santo, para colonizar esse país. E é claro, isso gerou um equilíbrio, gerou riqueza, gerou desenvolvimento. Então, esse é um momento emblemático, né? E eu participei disso. É claro que isso não foi planejado, foi acontecendo, tá? Depois a gente teve grandes mudanças, vamos falar recentemente, a informação que custava caro, né? Com o advento da internet, isso que nós estamos fazendo aqui, você aí em São Paulo, acho que você está em São Paulo, eu aqui no interior, isso era coisa de ficção científica, a gente poder conversar vendo as pessoas, isso não existia, tá? E a gente vê a transformação na ciência, na economia, na imprensa, né, nos meios de comunicação. Então, foram um monte de coisa acontecendo. É um conjunto, né, não existe uma coisa assim específica. Mas o que realmente permitiu essa evolução do agronegócio brasileiro e da pecuária brasileira foi o investimento em ciência, em pesquisa e desenvolvimento, ciência e na formação de técnicos. Quando a gente começou a ir para o oeste brasileiro, tinham poucos doutores e mestres no Brasil. Foi graças aí à Embrapa, a essa iniciativa da época, que permitiu hoje que a gente tenha uma boa base de conhecimento. E a gente ainda tem muito o que fazer, viu? Ainda nós temos que treinar os técnicos para as grandes diferenças que existem no Brasil. Até porque, né, se a gente for entender o tamanho desse país, é uma coisa louca, né? Então sempre sempre falta alguma coisa em algum lugar. E esses trabalhos de extensão rural, de levar os técnicos para os rincões do Brasil, para esses lugares que começaram a ser desbravados, isso foram passos gigantescos para as estruturas e para os limites que nós tínhamos na época, não? Sim, não, sem dúvida, não é? Existia, por exemplo, por que São Paulo foi durante muito tempo um líder na produção rural? Porque nós construímos em São Paulo uma rede de casas da agricultura. Nessas casas da agricultura tinha um agrônomo e uma cientista doméstica. Você ia nessas fazendas e as pessoas não sabiam cozinhar, não sabiam fazer um pão, um macarrão, um feijão, não sabiam assar uma carne. Então, a cientista doméstica fazia isso. Tanto é que na Exalc tinha a faculdade, tinha a Escola de Ciências Domésticas, que o pessoal não gostava muito desse nome, aí virou Economia Doméstica, e foi extinto esse curso, o que é uma pena, porque ainda é muito útil. Ainda hoje a gente vai em lugares no Brasil que ainda precisa de muito suporte geral. É claro que depois vieram as EMATERs, a EMATER no Paraná é muito boa, a EMATER em Minas Gerais muito boa, e esse esforço todo de divulgação de conhecimento gratuito, viu? Isso tudo foi dado porque, é claro, o produtor, para fixar o homem no campo, não tinha como pagar. Então, o Estado fez isso muito bem. É claro que hoje, por exemplo, São Paulo, os fazendeiros se estabeleceram, as empresas hoje têm um belo serviço de pós-venda, você tem agrônomos privados trabalhando, então o cenário mudou. Mas foi um esforço muito bom. E alguma coisa a gente até perdeu. Andamos até mais rápido do que... Eu caminhava ali no Mato Grosso e tinha armazéns já construídos pensando no futuro da produção de grãos,
que só veio se consolidar agora, há poucos anos, há 10 anos. Tá? Então, todo aquele investimento feito naquela época perdeu-se. Tá? Mas é uma observação, não é uma crítica, porque já se imaginava que essas regiões do Brasil hoje, líderes, né, na produção, o seriam um dia. Tá? E foi sorte, mesmo porque, viu, Carlos? Eu estava aqui no Brasil, né? Aí eu falava assim, puxa, será possível que eu não vou trabalhar na região amazônica, não vou conhecer o centro-oeste brasileiro na minha profissão? E aí eu falei, eu vou, né? E passei por tudo isso. E aí eu conheci o meu sogro, a minha sogra, eles foram pioneiros no Paraná, sabe? Então, todas aquelas histórias que eles contavam de derrubada de mata, da correição de formiga que invadiam as casas, dos animais silvestres, né? Enfim, de todas aquelas histórias bravias, interessantes, eu tive a oportunidade de fazer um pouco disso. Tá? Isso tudo acabou moldando o caráter nosso para o estabelecimento da Scott Consultoria como ela é hoje. Que incrível, que privilégio foi ver o Brasil se construindo, né, seu Alcides? Porque foi isso que o senhor viu, né? Foi o Brasil, porque a gente sabe da vocação desse país, né? E a produção agropecuária está muito intrínseca no Brasil, né? E o que eu percebo é que o senhor participou e pôde registrar, ainda mais vindo de uma família de jornalistas, né? Que é curioso, gente que gosta de fuçar as coisas, as pessoas, os lugares. O senhor viu o Brasil do agro se construir, se moldar, se formar e se desenvolver? Sim. Bom, agora tem outro fator, não é? O meu apelido Scott, ele vem do escotismo, né? Eu fiquei tímida de perguntar, mas agora que bom que o senhor está explicando para o Brasil. Então, quer dizer, isso também, o escotismo, pela própria natureza dele, ele nos educa a respeitar a natureza, sabe? Por exemplo, agora eu fiz recentemente uma grande viagem aí pela América Latina. Eu fiz essa viagem há 40 anos ou 45 anos atrás, sabe? E fui visitar os parques nacionais do sul da América do Sul. São fabulosos. Tá? A gente fala tanto da Amazônia, e tem que falar mesmo, tá? Mas você vê aquelas árvores de tundra que levam 100 anos, 500 anos, né? Árvores tão formosas quanto as da Amazônia. É claro que a Amazônia tem muito mais diversidade, no sul tem muito menos, mas aqueles parques conservados, sabe? Isso vem do escotismo, sabe? A produção de alimentos, por exemplo, vou escolher uma profissão útil em que eu sobreviva com a profissão e que eu faça um bem ao mesmo tempo, tá? Então, produzir alimento é muito importante, né? Aliás, nessa crise de segurança alimentar que a gente vive hoje no mundo, o Brasil tem condições de ser um grande protagonista. Para você ter uma ideia, somente a União Europeia e os Estados Unidos têm condição de superar essa crise com certa elegância. O resto do planeta, não. O resto do planeta é uma situação difícil. Até já conversei com a turma do escritório. Olha, vocês têm agora 10 anos de grandes dificuldades pela frente em função do desequilíbrio todo causado pela pandemia e as guerras eternas que pululam pelo mundo, né? Então, quer dizer, a hora que que a gente escolhe, eu vou produzir alimento, vou trabalhar em meio à natureza, vou fazer o melhor possível para degradar o mínimo com o máximo de produção. Então, isso tudo foi concatenando. E é claro que tudo isso acaba com que a gente... Onde tinha mais dificuldade era nas informações, porque hoje você tem 1000 escolas de agronomia, cada estado tem uma escola de agronomia, 1 ou 2 ou 3, já não existe tanta aquela demanda de técnicos formados na região sudeste para ir para o norte, mudou muito, né? Uhum. Em função disso, o preço cai, né, dos honorários, então o que sobrou foi, na época, né, o que sobrou era informação, e é por isso que a gente entrou nessa área aí. E a nossa equipe é formada por médicos veterinários, zootecnistas, engenheiros agrônomos, gente ou economistas ligados à área do agro,
Certo. Porque a gente entende mais fácil, a gente sabe o que é frio, o que é geada, o que é seca e assim por diante. Sim. Senhor Cides, como é que o senhor tem avaliado, assim, essas novas gerações? A gente percebe que aqui a Scott tem uma equipe jovem, mas também tem profissionais mais experientes, que é o caso aqui da equipe do Notícias Agrícolas também. Se a gente for para outros veículos de agro, a situação é semelhante, mas a gente vê em outras redações, né, e eu passei por isso quando me formei em 2007 na universidade, que eu no meio do meu estágio, num jornalão em São Paulo, eu tinha que me decidir se eu aceitava ser remanejada ou se eu saía para colocarem um outro estagiário mais jovem e mais barato no meu lugar. Foi exatamente assim que me foi dito. E eu percebo que quando eu converso com líderes mais experientes, como é o seu caso, muitos deles me falam assim: eu já falei com engenheiros agrônomos, com consultores em máquinas e implementos, com donos de consultorias que dizem sempre assim: a gente precisa de mão de obra especializada, mas a gente tem os jovens ainda muito exigentes, com primeiros empregos, com estágios e tudo mais. E a gente não está falando só de condições de trabalho, é o básico, né? O empregador correto, o empregador justo e honesto vai oferecer condições adequadas de trabalho para esses jovens, em ambientes saudáveis, com uma equipe que irá ensiná-lo, irá prepará-lo para o mercado de trabalho para continuar atuando nessas atividades. O senhor sente isso ou o senhor já deu sorte de encontrar jovens mais dispostos? Como é que o senhor, com a sua experiência, está entendendo e recebendo essas novas gerações? O que o senhor tem percebido e sentido quando o assunto é mão de obra, é disposição, é vontade de aprender, é vontade de continuar na atividade? O que o senhor tem visto? Bom, cara, essa pergunta é uma pergunta maliciosa. Você É, podia mexer com o mercado. Não, é o seguinte. Olha, você hoje tem como eu te digo, o mundo mudou, né? Então, antigamente, você se distraía lendo um livro, tá? Eu ainda assino jornais impressos, tá? Eu que assino, ótimo. eu assino jornais digitais e assino os impressos, tá? Eu gosto do jornal, eu gosto do material impresso, tá? Hoje você tem uma distração nos meios eletrônicos, você tem um celular que é muito atraente, você tem televisão que é atraente, você tem o computador que abre um universo de recursos, né? Então, vamos dizer assim, a tendência para você se distrair, vamos dizer assim, os demônios do lar que te distraem, não é? Eles são muito maiores hoje. Antigamente você chegava no final de tarde numa fazenda, você sentava, conversava, ou você ia caçar ou ia pescar, mas o grande parte do tempo a gente sentava e conversava sobre o dia, ou passando tererê, ou fumando, ou tomando uma pinguinha, né, um conhaque, alguma coisa desse tipo, mas se sentava e conversava. Hoje não existe mais. A turma nova, então, como eu preciso de gente das ciências agrárias, e a grande parte das escolas de ciências agrárias não formam com muito foco na área de economia e administração. Então, nós sabemos que os novatos, que os ingressantes na escola de consultoria precisam de treinamento, tá? Então, a gente tem quase que uma universidade aqui que ensina o sujeito a escrever, porque hoje se lê menos. Lendo menos, eu sei escrever menos. Exato. Eu não conheço os diversos estilos, né? Você pega o Jack London é um estilo, você pega o Hemingway é um estilo, você pega o Machado de Assis é um estilo, você vai lendo e aí você vai melhorando seu vocabulário, etc. Então, isso hoje não tem. Então, você precisa fazer o sujeito escrever alucinadamente para ele desenvolver essa habilidade. O problema, vamos dizer assim, existe uma grande ânsia agora, o cara quer ganhar dinheiro muito rápido. E a gente sabe, como agrônomo, que tudo leva tempo. Leva tempo para você fundar uma fazenda, leva tempo para você desenvolver uma cultura. Por exemplo, você planta eucalipto, você vai colher daqui a 7 ou 15 anos, dependendo do destino que você vai dar para aquela madeira. A hora que você planta café leva um tempo, a hora que você planta laranja leva de 5 a 7 anos para você começar a entrar em produção, não é? Então, quer dizer,
você sabe que as coisas levam um tempo. Então, hoje em dia, essa aflição, esse bombardeamento de coisas instantâneas, realmente essa nova geração, eles têm muita pressa e pouca paciência. Tá? Sim. Então, tanto é que toda a nossa equipe, quase que 100% dela, começam na fase de estágio. Tá? E hoje a Scott Consultoria, em função desse treinamento que a gente dá aqui, a gente acaba treinando técnicos para outras atividades. Então, hoje, uma grande parte do nosso time vai para o mercado financeiro, vai para a área de inteligência de compradores de commodities, não é? Mas nós continuamos a treinar. E esse, vamos dizer assim, é a característica nossa. Tá? Sim. Agora, não que na minha escola eu tive bons professores de economia, bons professores de administração de empresa, bons professores de matemática. Na área de fomento que você falou, eu tive grandes professores na área de cooperativismo, dos universos mentais do técnico, do cidadão urbano, do homem do campo, né? Essas coisas todas. E hoje tem mais algumas dificuldades, né? Hoje as profissões estão muito mais regulamentadas. Antigamente você ia na fazenda, você fazia o parto do boi, desentalava bezerro, fazia curativo no seu vaqueiro, você fazia tudo, que era você que estava lá. Hoje não pode. Né? Então, tudo tem seu lado bom, seu lado ruim, não é? Mas, vamos dizer assim, com relação ao time da Scott Consultoria, a gente está num constante processo de treinamento e, em função disso, nós adotamos aqui uma administração em espiral, elaborada lá pelo professor Kenneth Galbraith, que foi ministro da Economia do presidente Kennedy, e que a gente sempre tem vários colegas no mesmo nível de conhecimento ou muito próximo. Tá? Então, a estrutura na Scott Consultoria não é piramidal, ela é helicoidal. Tá? Isso é claro, eu também não sabia de nada disso, a gente foi descobrindo com o tempo como administrar. Esse é um dos problemas que você se referiu. Tá? O pessoal jovem tem muita pressa e o sistema continua exigindo tempo e paciência. Eu pergunto, Celcides, porque justamente eu queria entender as coisas, né, como elas foram se transformando, porque quando eu cheguei aqui também, há 12 anos, eu tive essa sorte, né, de ter profissionais, assim, que realmente quiseram e querem me treinar até hoje, e eu tento sempre passar isso para nossa equipe, né, 12 anos depois. Mas o Alexander, por exemplo, né, o Alexander Horta, que é minha principal referência, que está aqui há 25 anos, ou Notícias Agrícolas tendo 25 anos, ele também reforça muito isso com a nossa equipe, desse treinamento constante e dessas transformações que não param de acontecer, que são referências muito do campo, né? O senhor falou, como agrônomo, nós sabemos que tudo tem tempo para acontecer, e esses tempos precisam ser respeitados, né? E talvez essas novas gerações, assim, que sempre perguntam para a gente, eu recebo muito, assim, pelo Instagram, pelas vias de comunicação aqui do site, olha, Carlinhos, eu sou engenheiro agrônomo, quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com aquilo, o que eu faço? Né? Então, é dar tempo para as coisas, é esse treinamento constante. O senhor acha que a gente ainda está prestes ou estamos começando, né, no patamar em que estamos, né, o agronegócio brasileiro, no Brasil de hoje, a gente está prestes a começar novas e profundas transformações, novas e profundas revoluções, ou a gente precisaria revisar alguns planos para entender quais são as nossas trajetórias a partir de agora, de acordo com o que o senhor já viu? Cara, nós vamos ter revoluções e cada vez mais rapidamente elas acontecerão. Tá? Certo. Eu trabalhei com arado de aiveca, arado de disco. Hoje a gente tem plantio direto. Né? Sim. Com plantio direto, eu capacitei áreas arenosas à produção de grãos, por exemplo. Tá? Esse fato empurrou a pecuária, diminuiu o tamanho da pecuária, eu tenho que aumentar em produtividade, preciso crescer verticalmente. Né? E a gente tem, por exemplo, a pecuária de corte nesse século, considerando lá, isso também dá uma briga, tem cara que acha que começa no ano 2000, tem cara que começa no ano 2001, mas que seja, a gente passou por grandes mudanças.
não é? Um bovino que a gente abatia com 16 arrobas e meia, nós estamos abatendo hoje com 21, 20 arrobas, tá? Aumentou o peso de carcaça, melhorou a nutrição do rebanho, melhorou o melhoramento genético do capim, melhorou a genética do bovino, né? Melhorou a gestão. Nós temos problemas que está acabando a frequência de onda, né? Eu também sou radioamador, viu? Está acabando a frequência de onda. Muito bom. Está acabando a frequência de onda, você não tem mais como transmitir as coisas, né? Então tem uma disputa. Como é que eu vou ter internet no campo se eu não tenho mais frequência de onda, né? Se está tudo ocupado? Então, quer dizer, a gente tem grandes desafios técnicos, tem grandes desafios de comportamento também, não é? E a gente vai, por exemplo, a pecuária, na terminação, a gente está no top do conhecimento. A gente faz confinamento de gado, termina boi mais jovem, boi Nelore, que todo mundo falava que tinha que abater com 5, 6, 10 anos de idade. Nós estamos abatendo com 2 anos, 3 anos, não é? Olha que avanço, né? E isso aconteceu nesses 22 anos desse século, né? Então, a gente está tendo... a velocidade é maior. Apesar de eu ter dito para você que tem um tempo, a velocidade já aumentou, sabe? Sim. A gente vai produzir muito mais em menos área. Para produzir muito mais em menos área, eu preciso ter muito mais cuidado ambiental. Preciso cuidar para não ter erosão de solo, para preservar a água, preciso melhorar a conversão alimentar, ou seja, preciso diminuir o desperdício de alimento de maneira violenta, e o Brasil também nisso está na frente. Os nossos produtos de prateleira duram muito mais do que os produtos europeus ou norte-americanos. Enfim, nós vamos sim passar por grandes revoluções, e é o que você disse, né? Esse é um tipo de Brasil. Você também tem áreas do Brasil que ainda precisa de muita coisa para ser feita, tá? Coisas primárias. E o que a gente precisa tomar cuidado, Carla, é para manter o nível de civilização, tá? Eu estive na África, não é? E as guerras civis, a África eu nunca vi, é o berço da guerra civil, não é? Vamos falar da guerra civil norte-americana. Aquilo ali foi... Os Estados Unidos poderiam ser muito maiores e muito melhores não fosse a guerra civil norte-americana, tá? Tem gente que acha que não, que foi justamente a guerra civil que provocou esse desenvolvimento. Pode ser, mas hoje, você pega, por exemplo, não vou citar o nome de países aqui, porque são países amigos, mas teve países... Nós começamos a ir para o Brasil, nós construímos 2 ou 3 Brasis da década de 70 para cá, e teve países na África que declararam independência, entraram em guerra civil e pararam no tempo. Algumas regiões eu visitei, houve uma evolução humana. E a gente ia para lá para ensinar eles a plantarem mandioca e fazer farinha de mandioca para se alimentar desse carboidrato. É quase a idade da pedra, tá? Então, quer dizer, por que eu falo que a civilização é importante? Porque é o fio da navalha, né? A civilização ela caminha num equilíbrio muito delicado. Qualquer desvio disso é o fim. Agora, o Brasil é um país de imigrantes, né? América, né? Brasil, Argentina, enfim, toda a América, né? Todas as 3 Américas são países que o pessoal fugiu de guerra, de perseguição religiosa, etc. E a gente tem a história de como as guerras levam os seres humanos à barbárie. Tanto é que quando você conversa... Hoje não conversa mais, que já morreu quase todo mundo, mas quando a gente conversava com os veteranos da Segunda Grande Guerra, a maioria não queria falar a respeito. Porque o que eles tiveram que fazer para sobreviver foi coisa medonha. São Paulo, por exemplo, tem uma colonização italiana muito grande, a gente tem histórias de canibalismo no sul da Itália. Tá? E tem muito italiano do sul da Itália que veio para o Brasil em função da fome que vigorava lá na época que eles imigraram. Tá? Certo. E aí você teve uma guerra ainda para piorar tudo. Então, quer dizer, todo esse processo de desenvolvimento ele tem que ser acompanhado. A gente tem que cuidar que a civilização não se perca, né? A gente não... A evolução é muito rápida. A gente leva décadas para evoluir e evolui em 5 anos. A gente está cuidando, seu Alcides,
para que a civilização não se perca? É difícil ter uma análise dessa, mas eu acredito que sim. Isso vem através do respeito às regras, né? Do respeito às regras que a gente estabelece. Normalmente, os países mais pobres, ou que enfrentam maiores dificuldades, são aqueles cujos regimes institucionais ou as regras institucionais são difusas, não são claras, tá? Certo. Então, quer dizer, a hora que a gente caminha para estabelecer uma colonização em determinada região do país, a gente precisa já carregar hospital, escola, estrada, esgoto, professores, né? Já precisa levar todo, bibliotecas, precisa levar tudo para que a coisa perdure. Nós tivemos um grande brasileiro, era para ser o presidente da ONU, né? Ele morreu lá num atentado no Iraque, mas a primeira coisa que ele fazia quando ele interferia era estabelecer polícia, prefeitura, política, segurança. E aí todo o resto vinha atrás dessas diretrizes básicas. Eu lhe pergunto isso porque hoje a gente chegou num ponto do país e talvez dessa conversa onde a gente não pode se eximir de entender que a gente está num momento de um Brasil bastante dividido. Aí eu queria entender do senhor se essa necessidade se fez, se houve realmente a necessidade de se dividir o pensamento dos brasileiros, né? Nunca a gente vai concordar em dividir o país, mas eu digo, o senhor acha que foi necessário as ideologias se dividirem para que as pessoas começassem a tomar uma vontade de amadurecer a sua consciência política para cuidar da civilização, para cuidar da evolução do seu país, para cuidar de que as coisas continuem passando por essas revoluções, ou da forma como a gente está presenciando e registrando, pode ser realmente perigoso para a gente evitar que a civilização se perca. O senhor se preocupa com o atual momento, com ele podendo deixar cicatrizes muito profundas na nossa formação social? Bom, cara, vamos dizer que a gente ainda estamos caminhando por nós precisamos de uma organização política mais bem estruturada, tá? A gente não tem isso hoje ainda, tá? Então, ainda nós estamos com certo desequilíbrio, tá? E é em função desse desequilíbrio que as pessoas não têm noção, vamos falar assim, ou não têm conhecimento, ou não têm vivência, da maneira de se portar diante de situações dessas, né? Eu diria que todos os direitos e todos os interesses têm que ser respeitados, tá? Tem que ser e uma hora que eu tenha regras claras que isso aconteça, eu tenho força pública que faz com que isso aconteça, aí eu tenho um equilíbrio razoável sem ter que cercear a liberdade de ninguém, tá? É claro que o Brasil está numa evolução, nós estamos hoje muito melhores do que éramos antes e estamos caminhando para um universo melhor do que temos hoje. Agora, eu não consigo dizer para você, eu só sei que escutando os veteranos de guerra de verdade, no sentido, a gente precisa tomar cuidado para não provocar um conflito, porque um conflito é fácil de começar e muito difícil de ser encerrado, tá? Sim. É muito melhor o diálogo e a compreensão. É difícil isso, é claro, precisa de gente experiente, de gente com serenidade, do que partir para um confronto total à custa de tudo, tá? É preferível. Esse nosso sistema de representantes é muito bom. Tanto é que hoje, por exemplo, a gente tem um Congresso que tem uma cor política e um presidente que tem outra. Isso deve gerar um equilíbrio positivo e talvez até inédito no Brasil. Mas a gente ainda precisa simplificar algumas coisas e melhorar algumas regras, digamos assim. Ou seja, eu respondi sem falar nada. Não, mas ficou bastante claro que a gente precisa esperar um pouco mais para entender que caminho seguir.
saltando um pouquinho, seu Alcides, dessa reflexão toda, né, dessas transformações sociais e civis e tudo mais, a conversa é muito rica. Eu já estou esperando aqui, seu Alcides Torres, parte 2 dessa reflexão, num outro episódio, mas eu queria muito saber também como é que a pecuária, né, foi tomando espaço na tua trajetória profissional, pessoal, como é que o senhor está vendo o nosso atual momento, porque o senhor falou muito sobre essa questão de produzirmos mais num mesmo ou num menor espaço. A pecuária é um exemplo muito claro disso, né? A nossa pecuária é uma pecuária muito eficiente, e claro que a gente vai ainda continuar evoluindo. De outro lado, a pecuária acaba sendo talvez por uma dificuldade ainda, não uma dificuldade por falta de eficiência, mas de recepção da mensagem, de comunicação, né? O agronegócio ainda precisa continuar evoluindo com força e constância na sua comunicação. A pecuária às vezes acaba sendo atacada e tudo mais. O senhor também registrou e presenciou essas transformações da nossa pecuária, né? Como é que foi passar por tudo isso? Olha, a pecuária de corte, a pecuária de leite, acompanha a humanidade desde os tempos remotos, antes dos faraós. A gente abre aquelas tumbas no Egito, tem um boi lá, tem um bovino, tem um gato, tem um monte de... Quer dizer, já estamos domesticando esses animais há milênios, né? Isso precisa ser preservado. O bovino é um animal doméstico, tá? Quando a gente abriu o país, desde os portugueses até os tempos modernos, a gente precisava, na abertura, ter um produto de alto valor agregado, e o bovino se prestava bem para isso, tá? Então é por isso que o boi foi na frente. Hoje, a pecuária de corte, a gente tem... Ela é aliada da... O Brasil hoje tem uma das leis ambientais das mais draconianas do mundo, entendeu? A União Europeia não tem isso, o Canadá, Estados Unidos não tem isso, a África não tem isso, né? A Austrália não tem isso, quer dizer, a Ásia não tem. Então, o Brasil é um país que voluntariamente resolveu, e não é porque foi planejado, é porque aconteceu, tá? Então, já que aconteceu, vamos aproveitar. Que tem a maior quantidade de florestas preservadas, tá? Dentro da área aberta, que é enorme, a pecuária hoje ela permite a expansão de outras atividades agrícolas sem a necessidade de ocupar mais espaço. São reservas. E quando a gente fala reserva, nós estamos deixando para gerações futuras decidirem o que fazer com essas reservas. Tá? Certo. A pecuária, o bovino é o único, uma dádiva, né, dos céus, digamos assim. É um animal estranho de 4 estômagos e que digere celulose. Nós não conseguimos fazer isso. Então, através desse consumo de capim, a gente gera leite, a gente gera carne, gera couro, gera farinhas, gera cola, gelatina, uma infinidade de produtos em prol da humanidade. Tá? Dos sistemas produtivos no mundo, o sistema brasileiro é o que mais respeita o bem-estar animal. Então, o animal fica a vida inteira em pasto, uma pequena parte é terminada em confinamento, e quando é terminada em confinamento, é nos últimos 3 meses, 4 meses de vida, que é muito diferente dos regimes concorrentes. Tá? Então, hoje, claro que nós temos muito que melhorar, estamos melhorando de maneira coordenada, de maneira científica, e o Brasil, e nós estamos partindo hoje para uma coisa fabulosa, que você falou de uma grande revolução, que é a integração lavoura-pecuária. Tá? Sim. Então, a gente vai ter produção de grãos, duas safras de grãos e uma terceira safra de boi. Quer dizer, quem que consegue fazer isso no mundo? E, em função disso, nós somos uma grande ameaça econômica para essas regiões do planeta que já se estabeleceram em cima da produção de commodities agrícolas. A gente está incomodando, sem querer, mas nós estamos incomodando. Agora, com essa crise toda que a gente viveu de 2018, 2019, em função do Covid-19, o Brasil foi o único país que manteve seus contratos. Nós entregamos todo o grão que foi comprado, entregamos toda a carne que foi comprada, entregamos todo o café, fizemos tudo certinho. Tá? E países como a Índia, Argentina, etc., que
bloquear as exportações, eles estão contribuindo para que a fome piore. E quando você tem fome, você tem um monte de crise social, guerra, etc. Né? Então, esse nosso sistema de produção, nós ainda conseguiremos, na nossa avaliação aqui do time da Scott Consultoria, nós conseguiremos cumprir a nossa função de preservar a natureza, preservar os recursos naturais, trabalhar com inteligência, que ficar lá parado e não servir para nada é nada. Né? As coisas Sim. existem porque o homem existe. Se não existe o homem, não existe nada. Não existe nem imaginação, nem filme, nem teatro, nem livro, não existe nada. Né? Então, as coisas existem porque a gente existe. Então, o Brasil tem a condição de preservar o que tem, fazer parcerias com o resto dos nossos vizinhos, com o resto do mundo, produzir alimento para as regiões que precisam de alimento e alimentar a população interna com qualidade. E tem um fator importante que a gente sempre esquece: uma boa dieta alimentar faz com que a gente tenha pessoas mais desenvolvidas, mais inteligentes, com uma percepção conectiva melhor, não é? A gente já teve vários estudos de nutrição humana que diz isso com relação a ter na dieta parcela dela com proteína de origem animal, tá? Enfim, nós já somos e ainda temos um grande potencial de desenvolvimento, pelo menos no campo agrícola. É claro que dá para agregar valor, dá para fazer um monte de coisa, mas nós somos um país jovem e se a gente não tropeçar no caminho, a gente tem um grande futuro. E sermos um país jovem pode ser desvantagem em alguns pontos, mas nesse ponto onde a gente continua evoluindo e vendo um horizonte muito, muito promissor à frente, é uma vantagem em tanto, né, Celcides? Não, olha, primeiro você tem um trabalhador muito bom. Nós somos muito críticos de nós mesmos, tá? O nosso trabalhador rural, o nosso operário, é muito bom, tá? Certo. Os nossos técnicos, nossos médicos, engenheiros agrônomos, médicos veterinários, etc., são muito bons. Né? Os nossos empreendedores também são muito bons. Eles arriscam. A gente, é claro, a gente sempre conta a história, principalmente aí, né? A gente sempre conta a história de fazendas muito boas. A gente não conta da história das fazendas que os caras estão pererecando, né? Mas por quê? Porque as pessoas arriscam e perdem e recomeçam, sabe? Então, o nosso empreendedor, o nosso capitalista aqui no Brasil, ele não é um capitalista selvagem. É claro que no regime capitalista tem que ser capitalista, mas nós temos um capitalismo cristão, né? Uma democracia cristã que tem características sui generis, né? E diferente de ter um Estado que manda, que não, entendeu? A gente tem algumas vantagens e desvantagens nisso tudo, mas, na minha opinião, as vantagens ainda precisam ser mais bem exploradas, mas a gente tem, então, características do brasileiro, inclusive, nós não temos uma característica racial profunda, existe uma grande miscigenação, todo mundo casa com todo mundo, enfim, nós temos características não separatistas, né, como algumas regiões têm. Micropaíses brigam entre si, aqui não, né? Então a gente tem grandes vantagens naturais e grandes vantagens, essa sim, que é muito importante. A população brasileira é muito diligente, né? Trabalha muito, então eu acho que... e a gente briga com os gigantes do ramo. Quando nós estamos falando de agronegócio, nós estamos brigando com a União Europeia, que é altamente protecionista, estamos brigando com os norte-americanos que vão dando encontrão onde pode dar, e cotovelada na cara, né? A gente não tem ainda assim uma grande habilidade negocial, que a gente também está desenvolvendo, mas o nosso time é bom. É claro, eu estou falando de coisas boas, tem um monte de cara ruim aí no pedaço, mas noves fora nada, o que sobra é muito bom mesmo. Olha, Celcides, eu tô, assim, muito feliz de ter podido trazer esse lado do senhor. A gente sempre vai buscá-lo, né, quando o assunto é pecuária, é carne, o que vai mandar lá fora, o que vai mandar aqui dentro, o abastecimento, o preço da arroba, né? Mas eu fiquei muito feliz de trazer esse seu lado de
não só conhecedor do agronegócio, mas de testemunha, né, do que aconteceu, de como aconteceu, os registros que o senhor tem, pessoais e profissionais. Acho que é tão importante a gente trazer cada vez mais à tona essas histórias para mostrar que o brasileiro, ele tem características muito próprias, né? Características muito únicas que são justamente reflexo dessas inúmeras características de outros povos que a gente carrega. E essa é a grande sacada do Brasil, né? O senhor acabou de fazer esse resumo da nossa população, que é o reflexo, portanto, de tudo aquilo que for feito pelos brasileiros de bem, como o senhor falou, noves fora nada, e vamos adiante com os brasileiros de bem. Então, eu fico muito feliz de poder ter essa conversa com o senhor, trazer essas memórias, trazer essas perspectivas, essas projeções, que também são uma especialidade sua, esse sinal de alerta aí para os jovens, temos aí 10 anos de dificuldades pela frente, né? Vamos entender que são caminhos tortuosos, mas que vão nos levar, se a gente não tropeçar, a horizontes incríveis da gente contemplar depois e continuar colhendo os frutos. Então, muito obrigada por estar do lado de lá da cerca hoje, ter aceito o nosso convite, ter disponibilizado do seu tempo, que eu sei que é curto. As portas desse podcast, desse site, estão sempre abertas para suas histórias, para suas memórias e para suas perspectivas. Obrigada. Obrigado, Carla. Sucesso para vocês aí, muita saúde e felicidade. E vamos tocando em frente, que ele tem muita coisa para fazer nesse paizão aqui. Temos muita coisa para fazer, temos muito lugar para ir ainda e levar conhecimento e libertar nosso povo, né? Que ainda, em alguns locais, ainda é refém das suas necessidades, né, seu Alcides? Obrigada. Muito obrigado e até breve. Até breve. Senhoras e senhores, o grande Alcides Torres, para os mais íntimos, o Scott, né? Como ele falou aqui, a gente vivia se perguntando aqui no Notícias Agrícolas, porque a gente sabe que a Scott Consultoria nasceu do apelido do seu Alcides, que é Scott, lá na Exalc, né? Todo mundo tem um nome de bicho quando entra lá na Exalc, e o do seu Alcides era Scott. Por quê? Porque aí veio do escotismo, agora revelado para o Brasil com exclusividade neste podcast, no Conversa de Cerca. Coisa boa é isso. Senhoras e senhores, o que a gente faz aqui? A gente quer trazer histórias de pessoas que vão te agregar. E o senhor Alcides estava aqui hoje refletindo muito com a gente sobre as novas gerações, sobre as novas formas de se comunicar e como a gente tem que, vez ou outra, dar uma olhadinha para trás e ver o que a gente deixou lá, que a gente ainda pode usar aqui, que pode ser melhor do que o que a gente já tem, tipo isso aqui, ó. Né? Então, graças a Deus que a gente continua evoluindo e que a gente pode conversar, o seu Alcides lá em Bebedouro e eu aqui em Valinhos, claro, mas chegando na tua casa, diminui seu tempo de tela, né? Pega um livro, pega uma revista, pega, sei lá, o seu diário, vai reler, vai ver quais eram os seus sonhos, se alcançou todos eles, né? Refaça os seus planos, né? Mas busque olhar mais para aquilo que já foi, para poder retraçar a sua rota. Acho que isso é importante. Vale para o campo, vale para o agro, vale para a tua vida, vale para tudo, vale para a gente aprender com o seu Alcides Torres, fundador da Scott Consultoria, brasileiro, estudioso, conhecedor do nosso agronegócio e de outros tantos. Falou sobre a pecuária e como é importante a gente honrar essa profissão, honrar essa atividade que, como ele mesmo falou, há milênios, né? Ela data de milênios, né? O bovino é um animal doméstico, palavras de seu Alcides Torres. Então, tudo isso para você refletir nessa quinta-feira, onde o Brasil está caótico, mas que tem boas perspectivas à frente. Então, a mensagem do seu Alcides, faça a minha mensagem para você também, que está acompanhando esse podcast ou que vai ouvi-lo ou vê-lo mais tarde. Estamos em todas as plataformas de áudio, estamos no nosso canal do YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial. Lá tem uma playlist só do Conversa de Cerca para você ouvir essa e outras histórias, e também no noticiasagricolas.com.br, lá no nosso menu podcasts Conversa de Cerca. Mas não termina por aqui as minhas dicas e orientações, porque você ainda pode ficar ainda mais bem informado com mais um podcast. Pois é o Nutrição de Safras da Mosaic Fertilizantes. Pois é, você quer otimizar os resultados da sua lavoura? Tem dicas de especialistas dos mais renomados para você
otimizar os seus resultados e todo o seu potencial produtivo. Busque esse podcast Nutrição de Safras da Mosaic Fertilizantes para serem produtores rurais ainda mais bem informados e produtivos, tá certo? A gente também tem a Mosaic em todas as plataformas de áudio para que essas informações cheguem facinho para você, tá certo? A gente volta a se encontrar semana que vem aqui no Conversa de Cerca. Até mais!